sobre o Corinthians, quanto o Timão pode faturar se o zagueiro Murilo, revelado no Corinthians, for negociado com o Real Madrid ou Barcelona, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Vou falar agora sobre a CBF que anunciou o afastamento de 3 árbitros que mandaram muito mal durante o fim de semana. Não apitam nos próximos jogos. O Flávio Rodrigues de Souza, que esteve à frente de Vasco e Grêmio, 2 pênaltis claríssimos não marcados por ele e por seus auxiliares. André Luiz Schettino, que esteve à frente de Atlético Goianiense e Flamengo, muitas reclamações em relação a essa arbitragem, com direito ao pênalti polêmico marcado para o Flamengo no final do jogo, expulsões, enfim. E outro que está suspenso, Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro, o principal motivo para a punição do Yuri, a não expulsão do Fagner, que entrou de forma muito violenta no Zaratio. Hora de falar sobre uma grana grande a que terá direito o Corinthians, possivelmente na próxima janela de transferências do verão europeu, na metade do ano. É que o jornal britânico Daily Mail afirma que o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, interessa a Barcelona e Real Madrid. Os gigantes espanhóis estariam disputando a contratação do atleta em negociação que giraria na casa das 50 milhões de libras, ou dos 50 milhões de libras, mais ou menos 320 milhões de reais. O Corinthians ficou com 10% do valor de uma venda futura, além de 2,5% referente ao mecanismo de solidariedade. Estamos falando de mais ou menos 38 milhões de reais. Só para lembrar, o Corinthians havia vendido o Murilo no ano passado por 12 milhões de euros, desde que ele se mudou, 31 partidas, titular absoluto, um dos grandes destaques da Premier League. Nesses 31 jogos foram 2 assistências. Só mais uma sobre o Corinthians que eu ainda não consegui confirmar com ninguém no timão. Hoje surgiu a notícia de que Matias Rojas já está registrado no Inter Miami. Confesso que estranhei a informação, até porque, para que isso ocorra, ele precisa rescindir seu contrato no Corinthians. Assim que tiver qualquer novidade, eu conto para vocês. Corinthians, direitos de TV, e é a Globo mesmo? Isabel, a tendência é que o acordo seja fechado com a Globo. Deixa eu até fazer uma consulta a uma pessoa do Corinthians, uma dessas a gente já consegue trazer essa informação. Boa noite, tudo em ordem por aí? Sabe se o Augusto vai fechar mesmo com a Globo? Na semana passada, o Augusto se reuniu com o André Sanches e o André, que é oposição, sugeriu ao Augusto que não feche com a Brax, com medo de calote, tá? A verdade é que a chance de a Brax se tornar parceira do Corinthians é muito pequena. Há essa resistência dentro do Corinthians, essa preocupação com a capacidade financeira da agência de marketing carioca, que surgiu e se tornou grande baseada em venda de placa de publicidade. Então hoje a maior tendência é que o Corinthians se acerte com a Libra e feche com a Globo, tá? Só para completar, ainda sobre esse tema, não acredito que o Corinthians alcance cifras que têm sido divulgadas de 300 milhões de reais, esse tipo de coisa, tá? Isso eu até ouvi de uma pessoa do Corinthians. Se o Timão se igualar aquilo que o Flamengo vai ter, já será uma baita vitória para o Corinthians, isso é indiscutível. Bora, Nicola, alguma novidade com relação a contratações no Corinthians? Com esse time não vai ser fácil a vida do corintiano. Luiz, algumas especulações, a última delas do Alex Santana, do Atlético Paranaense, podendo ser trocado pelo Mosquito. Até me parece uma troca razoável, levando em consideração que o Gustavo Mosquito tem jogado pouco no Corinthians e o Alex Santana está longe de ser um cara da confiança do Cuca. Mas depois até perguntei para o Cuca e o Cuca não viu muita chance desse negócio avançar, não. Como a janela está perto do fim, tem até sexta-feira para contratar, eu não esperaria por grandes movimentos. E aí eu já contei para vocês, até amanhã eu vou dar mais detalhes no vídeo da manhã. O Corinthians pretende não fazer investimentos nesse momento, até pensando na folha, para não aumentar muito a folha, porque o Augusto quer 2 reforços de muito peso em julho, na janela principal, tá? O Renato Francescato, Vitor Pereira, PQP, como pode? Cara, o Vitor Pereira deixou péssima impressão no Flamengo, foi muito mal.
mas ele é bom técnico. O que ele fez no Corinthians é que o corintiano pegou muito bode, né? E eu acho justificável a forma como ele saiu. Mas o Vitor Pereira fez um trabalho no Corinthians bom. Ele levou o time para a final da Copa do Brasil, sendo melhor do que o Flamengo nas 2 partidas finais. Ele manteve o Corinthians durante quase todo o Campeonato Brasileiro no G6, na zona de classificação para a Libertadores, enfim. O Pedro o Caleb, quer dizer. O Pedro Afonso, Nicola, boa noite. Como você disse no vídeo de hoje, acho que o Matias Rojas rescindiu com o Corinthians de graça, sem custos. Vou mandar uma mensagem pro Rubão. Bom, boa noite. Peraí. Tudo em ordem por aí? Se o Matias Rojas rescindiu com o Corinthians. Por que essa especulação veio à tona hoje? Vou até tentar descobrir aqui no Twitter, mas tinha alguém afirmando que o Rojas foi registrado no Inter Miami, tá? E para que isso acontecesse, ele precisaria da rescisão do contrato com o Corinthians, ou então ele precisaria de uma liberação na FIFA. A publicação foi do Thiago Brandão. Jornalista, escrevo no território MLS. Falo prioritariamente de futebol, na maioria das vezes sobre MLS, tá? Então o Thiago Brandão escrevia o seguinte: Matias Rojas foi registrado oficialmente no site da Major League Soccer pelo Inter Miami. A expectativa é que o anúncio seja feito a qualquer momento. O paraguaio estava resolvendo questões burocráticas desde sua saída com o Corinthians para poder assinar com o Inter Miami. Havia muita pressa e preocupação no staff do jogador por causa do período de inscrições lá na Major League Soccer. A janela se encerra no dia 23. E se ele não é inscrito, ele precisaria esperar até julho. Acho que é 18 de julho lá. Aqui é 10 de julho, lá é 18. E aí ficaria complicado para ele, né? Na lista que cobre a Major League Soccer lá no Zewa, afirmou que ele foi inscrito. FIFA pode ter dado alguma liminar para ele. Vamos tentar descobrir essa parada por aqui, tá bom? A FIFA concedeu uma liminar permitindo que o Matias Rojas exerça a sua profissão. Então, assim, não há uma definição sobre a disputa entre Corinthians e Matias Rojas, tá? Mas ele vai poder, então é oficial, essa informação do Thiago confere, ele pode ser inscrito porque houve uma decisão liminar permitindo que ele jogue. E agora a FIFA vai julgar quem tem razão, se o Corinthians tem que pagar os 40 milhões que o Rojas exige, se o pagamento vai ser menor, que o Corinthians vai ser condenado, isso é líquido e certo, porque o Corinthians não fez uma série de pagamentos, é que o Rojas está pedindo o que o Corinthians deve e o que o Corinthians teria de pagar até o fim do contrato, tá? Mas o cara está liberado e vai poder ser inscrito para jogar pelo Inter Miami, vai atuar ao lado de Lionel Messi e Luizito Soares. Vai precisar melhorar o nível de jogo dele, né? Porque na passagem dele pelo Corinthians, uma verdadeira negação. Cara que se machuca pra caramba, chinelinho, enfim. E aí só mais uma sobre o Corinthians. Perguntei se existe a chance de alguém chegar até sexta-feira. A janela de inscrições, essa janela doméstica se encerra na sexta-feira, e a resposta foi que é quase impossível, tá? Então ficamos aí, né, rapaziada, com o nosso giro de notícias do Corinthians, com as informações atualizadas a respeito aí também de contratações, de finanças, bastidores, etc. A respeito aí de Matias Rojas, que já conseguiu aí na FIFA a sua liberação para poder se inscrever no Inter Miami, vai jogar ao lado de Messi e Soares, né? Ele não deve mais, já de fato não vai mais ficar aí no timão, já deve ter conseguido aí a sua liberação aí juntamente à FIFA. Outra questão, parece que o Corinthians não vai fechar mesmo com a Abrax, né? Teve até uma reunião aí com o Augusto Melo e o André Sanches, e eles concordaram aí a respeito de não fechar com a Abrax devido ao medo de tomar um calote aí, né? E a respeito do Alex Santana, seria uma boa opção aí para o Corinthians colocar no meio campo do time aí com esse atleta? Seria uma boa alternativa mandar o Mosquito e trazer o Alex Santana? Eu particularmente não acharia, sei lá, o Mosquito para mim, ele é jovem, dá para vender ainda aí posterior, enfim.
Deixa aí no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Valeu? Agora eu tô ficando por aqui. Um grande abraço aí no coração. Tchau, tchau. Fui.